Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ambiente de estudos Off Time. Eu sou o Dr. Jardel Rodrigues e nesse episódio vou falar com você a respeito da ambliopia, o raciocínio clínico do primeiro minuto. E a nossa missão aqui nesse canal, ajudar você, colega médico, a identificar uma alteração visual no primeiro minuto da sua consulta e assim adotar a melhor conduta. Então, eu vou começar falando para você o que não será esse episódio. Esse episódio ele não é uma aula de oftalmologia para oftalmologista. Ele não é uma aula de anatomia, não é uma aula de fisiologia, não é uma aula simplesmente de oftalmologia. É isso mesmo. Esse episódio, ele é uma aula de oftalmologia, ele é um conteúdo direcionado para você clínico, para a sua prática, ele é filtrado. É uma oftalmologia adaptada para a sua prática, para o seu dia a dia, para que você comece a aplicar esses conhecimentos ainda hoje, melhorando o seu raciocínio clínico no primeiro minuto da sua consulta. Vamos começar então. Como que os colegas tratam esse tema, o tema da ambliopia? Eu sou capaz de apostar com você que 10 em 10 colegas simplesmente não tratam. Se você perguntar para um colega a definição de ambliopia, talvez esse colega tenha dificuldade em responder. O que seria então essa ambliopia? Ora, o mesmo colega que tem uma facilidade em responder o que seria um acidente vascular encefálico, o mesmo colega que teria facilidade em responder o que seria um infarto agudo do miocárdio, esse mesmo colega com essa mesma habilidade, que tem uma capacidade de perceber, de identificar uma apendicite aguda, ele tem dificuldade na identificação de uma ambliopia. E nesse momento, se fôssemos fazer um paralelo entre um acidente vascular encefálico e a ambliopia, o que esses dois eventos eles têm em comum? Na realidade, essas duas condições, elas têm o fator tempo, existe uma janela de oportunidade. Tanto no acidente vascular encefálico como na ambliopia, se você perder a janela de oportunidade, se você perder o time, o seu paciente ele vai ter um prejuízo. No caso da ambliopia, um prognóstico ruim no aparelho visual. No caso do acidente vascular encefálico, nós conhecemos muito bem as consequências, o paciente ele pode ficar sequelado. Então, ambliopia é um tema muito importante, é um tema que você precisa, a ambliopia precisa estar no seu radar, você precisa de conhecimento para identificar, ou pelo menos pensar em ambliopia no primeiro momento, no primeiro minuto da sua consulta. Então, quando nós falamos de ambliopia, alguns conceitos são necessários. O fundamento de tudo isso, eu quero que você entenda que, ao nascimento, um olhinho ele pode estar anatomicamente perfeito, mas aquela retina, ela ainda não está desenvolvida. Eu vou repetir, ao nascimento, um olho pode estar anatomicamente perfeito, mas a retina, ela ainda não está desenvolvida na sua totalidade. Aquela retina, para se desenvolver bem, ela precisa do estímulo luminoso. Então, se você tiver alguma complicação, se a criança naquele momento ela tem ou uma privação de luz, ou esse olhinho está um pouco desviado, ou se eu tenho um grau maior que o outro, qualquer um desses fatores que venha atrapalhar a chegada da luz na retina pode comprometer de forma significativa a saúde visual do seu paciente. Então, o primeiro conceito importante nesse tema, na ambliopia, é você perceber que a retina, ela nasce imatura e para se desenvolver, ela precisa do contato com a luz. Primeiro momento. Segundo momento, é um conceito. Esse conceito que eu vou chamar de período crítico do desenvolvimento visual ou período sensitivo, que vai do zero até o total, vai do nascimento até o total desenvolvimento ou amadurecimento dessa retina. E esse período ele vai do 0 aos 9 anos. Se você perceber alguma alteração nesse período, você consegue ainda reverter, ter sucesso no tratamento, né? Tentar na recuperação dessa visão. O que eu estou tentando falar para você é que não adianta você olhar, por exemplo, para um paciente de 15 anos e suspeitar de uma ambliopia e começar a tentar trabalhar a partir daí. A janela de oportunidade é do 0 aos 9 anos de idade.
Alguns autores, eles estendem esse prazo de 0 até os 10, 11 anos de idade. Então, é exatamente essa que é a janela de oportunidade. Se você perde esse time, se você perde essa janela, dificilmente você vai ter uma melhora no prognóstico visual do seu paciente. Então, esse conceito ele é muito importante, período crítico do desenvolvimento visual. Uma vez que você entendeu que a retina, para amadurecer, ela precisa ter contato com a luz, e que a criança ela tem um período crítico, tem uma janela, é exatamente nessa janela de oportunidade que você vai trabalhar. É exatamente aí que você vai pensar o seu paciente. Por exemplo, você atende um paciente de 4 anos, você olha para ele, aquele olhinho está desviado. Você já vai entender que a luz não está chegando na posição correta e que talvez esse olho ainda não esteja tão desenvolvido. Aí, nesse momento, você pode argumentar comigo assim, olha, eu não tenho equipamentos, eu não tenho experiência em mensurar a acuidade visual desse paciente, eu não tenho habilidade em avaliar se esse olhinho está funcionando ou não. Nesse momento, no primeiro minuto, eu quero que você pense no período crítico. Uma criança de 4 anos, o olhinho está desviado, tem um estrabismo ali. O raciocínio clínico é, essa criança está no período crítico de desenvolvimento visual, será se esse olho está sendo estimulado? Será se o desenvolvimento está de acordo, né, com essa faixa etária? Qual é a sua missão nesse momento? Identificar, pensar em ambliopia e encaminhar essa criança ao especialista. Muitos colegas argumentam assim, olha, eu não tenho especialista fácil na rede, eu não tenho uma referência. Todo serviço ele tem uma referência, você precisa descobrir onde que é a sua. Se você tem dificuldade, esse problema ele não é seu. Você precisa identificar e você precisa encaminhar. Um segundo passo importante é avisar a família. Às vezes a família, entendendo a gravidade, entendendo a importância de uma avaliação, ela consegue sim levar essa criança a um especialista, mesmo que seja por conta própria. Então, olhou uma criança, 4 anos de idade, esse olhinho está desviado, no primeiro minuto você vai pensar em ambliopia. Essa ambliopia, uma vez identificada, é aquela situação onde o especialista ele percebe que esse olhinho está precisando de um estímulo melhor e aí ele vai prescrever um tampão. Eu não sei se você já teve contato com uma criança onde foi prescrito um tampão ocular. Nesse momento, eu quero que você entenda a dinâmica, a lógica do tratamento. O tampão, ele é prescrito, ele é indicado para o olho bom, para obrigar, para estimular o olhinho que está ficando preguiçoso a se desenvolver. Agora, imagina no ambiente familiar, a dificuldade que a mãe tem em conduzir esse caso. Às vezes, esse tampão é prescrito 2 horas durante o dia, 3, 4 horas durante o dia. Então, imagina, a criança, naturalmente, ela vai querer tirar. É um desafio. É por isso que também é uma oportunidade. Se você estiver atendendo essa criança, conversando com a mãe, e ela fala para você desse tratamento, foi até prescrito, em algum tempo atrás, meses atrás, ano passado, um tampão, mas eu não consegui usar. Entenda, a janela de oportunidade vai do 0 aos 9 anos, por isso que é muito importante o fundamento. O primeiro minuto ele é simples, percebe? Ele é simples, mas não é fácil. Você precisa ter o fundamento correto, conhecimento direcionado. Então, você vai entender que cada dia é muito importante, porque nós temos ali uma janela de oportunidade. E é exatamente esse o raciocínio mais importante quando o tema é ambliopia. E o que seria, então, ambliopia? Ambliopia é uma baixa acuidade visual. É quando esse olhinho, um ou os 2 olhinhos não estão desenvolvendo bem. Essa visão não está boa. E ela não está boa porque alguns fatores estão prejudicando. E os fatores, eles são muito importantes de serem percebidos no primeiro minuto. Por quê? Respeitando o período crítico. É o que eu falei anteriormente. Se você identificar uma criança, por exemplo, 5 anos de idade, e você desconfiar, suspeitar que essa criança ela está tendo algum atraso no desenvolvimento visual, a sua percepção é muito importante. Agora, se você identifica um adulto, né, que tenha um olhinho preguiçoso, essa percepção ela não faz mais sentido no ponto de pensando na recuperação dessa visão. Por quê? Porque a janela de oportunidade ela foi perdida.
Então, a ambliopia é quando você tem uma baixa acuidade visual em um ou nos dois olhos, decorrente de um atraso, de um problema no desenvolvimento visual, diferente de amaurose. A amaurose é quando esse olhinho realmente ele não está funcionando. Aí nós temos o conceito de amaurose. A ambliopia seria exatamente essa baixa no desenvolvimento visual do seu paciente. Tem um autor muito interessante, que é von Norden, ele afirma o seguinte: a ambliopia é quando o paciente nada vê e o médico não vê. Olha que frase filosófica. É quando o paciente nada vê e o médico não vê. Por quê? Porque como a nossa visão binocular, nós enxergamos bem com os dois olhos, dificilmente uma mãe ela percebe que um dos olhinhos não está funcionando bem. Conseguiu identificar? E como geralmente a maioria dos colegas não tem a ambliopia no seu radar, esse tema ele passa despercebido. Por isso que é tão importante o raciocínio do primeiro minuto. Porque se você atende essa criança, geralmente ela vai chegar por outras queixas. E quando ela vem por outras queixas, você não vai pensar na saúde visual se você perder esse time da consulta. Então, pensar em ambliopia é muito importante, você pode evitar um adulto de um olho só. E quais são os fatores que podem prejudicar? Antes de falar dos fatores, atender uma criança 3 anos de idade, se essa criança ainda não foi avaliada pelo oftalmologista, encaminhe. Ah, doutor, mas eu não tenho queixa, eu não tenho motivo para encaminhar. Tem sim. E você pode anotar assim no seu encaminhamento, ó. Criança, no período crítico do seu desenvolvimento visual, ainda não passou pela primeira avaliação oftalmológica, solicito avaliação e conduta. Está muito mais que fundamentado. Você pode acrescentar ainda sem queixa, né? Ou mãe não informa sem nenhuma queixa por parte do paciente ou da mãe. E aí você sinaliza para o especialista que você está indicando, mesmo sem queixa, mas que você está preocupado com o desenvolvimento visual dessa criança. E isso é muito importante. Quais os fatores, então, que poderiam atrapalhar esse desenvolvimento? O primeiro, a catarata congênita. Essa é que traz um prejuízo muito grande. Porque nos primeiros dias e nos primeiros meses de vida, se nós tivermos ali, se aquela retina ela tiver uma privação visual, o atraso no desenvolvimento, o prejuízo, ele é muito grande. Então, perceber essa criança, perceber um olhinho que não está funcionando nos primeiros dias ou nos primeiros anos de vida é muito importante. Então, a catarata congênita é um fator que pode prejudicar bastante o desenvolvimento visual dessa criança. Segundo ponto, estrabismo. Esse aqui a criança já chega com gabarito. Você olha para a criança, essa criança está com o olhinho torto. Ora, se a criança está com o olhinho torto, você já pensa que esse olhinho não está sendo estimulado como deveria. Existe ali um conceito de dominância, supressão, até um momento que nós teremos prejuízo nesse desenvolvimento visual. Estrabismo, essa criança precisa ser encaminhada ao especialista, com ou sem queixa, porque na realidade a obrigação de perceber esse paciente é sua. Às vezes a família não percebeu ainda. Segundo ponto, terceiro ponto importante, anisometropia. Às vezes você tem um olhinho que tem um pouquinho mais de grau que o outro. Então, na anisometropia também pode ser uma causa de estrabismo, de ambliopia. E o quarto e último fator é quando você tem altas ametropias. O paciente, às vezes, ele é um alto hipermétrope. Ele precisa de correção visual para enxergar, ele não está enxergando bem. A luz ela não está chegando na retina. Esse paciente ele precisa de óculos. Por isso que essa criança tem que ser percebida. Percebe que você não tem a obrigação, nesse ponto, de saber mensurar uma acuidade visual? Você também não tem a obrigação de saber fazer um exame, uma fundoscopia, nem mesmo verificar se tem ou não desvio. A sua função é enxergar esse paciente, orientar e encaminhar esse paciente ao especialista. Mesmo que essa criança, porque nos 2 primeiros anos, às vezes o fundo de olho está sendo realizado apenas pelo pediatra. Mas é muito importante uma avaliação oftalmológica nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida. Então, quando você, diante de um paciente, de uma criança, você vai pensar no período crítico do desenvolvimento visual, vai pensar na possibilidade de um atraso no desenvolvimento da retina, você vai pensar em ambliopia, vai orientar essa criança ao especialista.
Uma vez que você percebe, na nossa metodologia, o método PI, você percebeu essa criança e você encaminhou, o próximo passo é o R, de receber. Quando essa criança retornar em algum outro momento da consulta, você precisa perguntar: mãe, foi prescrito algum óculos para essa criança? E ela vai responder: não, doutor, ele falou que estava tudo bem. Porque às vezes passou o tampão, vem o desafio do tampão, às vezes prescreveu um óculos, a mãe achou por bem não mandar fazer ainda. Então são vários desafios que, quando você encaminha o paciente para o especialista, você precisa receber e organizar, né, a vida desse paciente, né, no pós-consulta. Isso é muito importante, esse é um passo muito importante que precisa, inclusive, estar registrado no seu prontuário, porque dessa forma você organiza o serviço. O próximo médico que assumir esse serviço, ele vai ter uma noção que esse paciente foi encaminhado, que esse paciente retornou do especialista e o resultado dessa consulta. Até agora, nós falamos da criança, mas e o adulto? O adulto amblíope, ele pode chegar para você? Pode. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Eu quero chamar bastante a sua atenção. Lembra daquele caso ou da possibilidade que você está no pronto-socorro e de repente chega para você um paciente com uma fagulha, uma limalha de ferro no olho? Esse paciente ele estava trabalhando sem o EPI e de repente caiu uma limalha de ferro, corpo estranho na córnea. Esse é o caso talvez o mais desafiador nesse contexto. Aí o paciente chegou para você, você está ali naquele dia empolgado, querendo resolver, evitar os encaminhamentos desnecessários, e aí você avalia que naquele momento você consegue resolver esse problema. O que você vai fazer então? O que a maioria dos colegas fazem? Pega uma agulhinha de insulina, tenta retirar o corpo estranho e dá alta para o paciente. Às vezes prescreve um colírio e geralmente está lá na sua listinha aquele corticoide que começa com M, né? Baratinho, todo mundo prescreve. Uma péssima escolha, uma péssima conduta, na realidade, retirada do corpo estranho, e também uma péssima opção de colírio. O corticoide, ele pode atrasar o processo de reepitelização da córnea, ele pode prejudicar a recuperação dessa córnea após a retirada de um corpo estranho. Então, não está indicada essa prescrição. O que acontece? Qual o cenário? Onde que a ambliopia ela entra aqui nesse cenário? Ora, você pode estar diante de um paciente amblíope e é muito comum no nosso dia a dia o paciente adulto que ele tem um olho preguiçoso, ele não enxerga bem desse olho, mas ele não percebeu até agora. Ele ainda não identificou. Em algum momento, às vezes, chega no nosso consultório, doutor, eu estava assistindo televisão e do nada eu fiz assim, ó, e percebi que esse olho está embaçado, fiquei preocupado e por isso marquei essa consulta. É muito comum esse cenário. Agora imagina, esse paciente que ainda não percebeu que tem um olhinho preguiçoso, ele acredita que enxerga bem dos dois olhos, e aí de repente você mexe nesse olho sem mensurar a acuidade visual antes de tocar no olho desse paciente. Esse paciente, após retirada, ele vai começar a prestar mais atenção nesse olho, e ele vai, de verdade, acreditar que essa baixa acuidade visual, ela é responsabilidade sua, que ele enxergava bem antes do procedimento, que agora, depois que você mexeu, esse olho não está funcionando bem. Percebe a gravidade disso? Esse é um ponto muito importante que envolve o exame físico. Mensurar a acuidade visual do seu paciente antes de você tocar nesse olho. Eu já falei em vários outros vídeos, né, nos 350 vídeos que nós temos no nosso canal e nos mais de 500 vídeos aqui pelo YouTube, nós já distribuímos, já falamos isso várias vezes. Corpo estranho na córnea, você precisa encaminhar o seu paciente. Não é uma conduta para você tentar resolver e pronto. Por quê? Porque esse paciente pode ser um amblíope. Ou você pode perfurar essa córnea. Tem várias complicações envolvidas. Então, um paciente adulto que você atende no dia a dia, esse paciente ele pode não saber dessa deficiência, desse olhinho preguiçoso, em algum momento perceber, aí ele desespera, ele vai ficar realmente preocupado. E se for uma situação onde você tocou nesse olho, pode complicar bastante a sua situação. Dessa forma, esse é um tema muito importante que muitos colegas, né, talvez por falta de contato, por falta de intimidade na especialidade, não colocam no seu rol, né, não tem no seu arsenal de hipótese diagnóstica, e a consequência disso
a consequência é vários adultos de um olho só, um prognóstico visual muito ruim para esse olho, é uma baixa acuidade visual, literalmente, que poderia ter sido evitada. E aí? Gostou desse conteúdo? Espero ter contribuído, espero que você comece a aplicar esse raciocínio e pensar em ambliopia no primeiro minuto da sua consulta, hoje mesmo, ou todas as vezes que você estiver diante de uma criança, principalmente nesse período crítico do desenvolvimento visual, que vai dos 0 aos 9 anos de idade. Um excelente trabalho, um excelente descanso, um forte abraço.